O biodiesel não, o biodiesel tem que ter um percentual de diesel ainda, mas não completamente. Tanto é que as vantagens, pontos positivos fortes, é uma fonte renovável, porque vem da agricultura, e substitui o petróleo como combustível, é o meio alternativo. E até gera empregos na agricultura. Agora, o ponto negativo foi a crítica que recebeu na época. A maior crítica desse projeto, nos anos 70 e 80, é que o Brasil, dali em diante, estaria priorizando os seus melhores solos para plantar cana-de-açúcar, para gerar combustível, para movimentar carros da classe média. Essa foi a maior crítica. Nós não desenvolvemos um caminhão a álcool e nem um ônibus a álcool. Então, o transporte de carga e o transporte de passageiros em geral, coletivo, continuaria usando o diesel. E quem ia ser beneficiado com motor a álcool seria a classe média. Essa era a maior crítica. Nós recebemos uma crítica muito parecida com essa há 3 anos atrás. No auge da crise americana e europeia, os americanos chegaram a afirmar que o Brasil era um dos responsáveis pela fome do planeta, porque o Brasil priorizava áreas agrícolas para plantar produtos que não era para alimentar a população mundial, e sim para gerar combustíveis. Mas é uma situação que eles também geram. O Brasil utiliza, em média, 3,2% da sua área arável para combustíveis. Os americanos usam 5,4% para plantar milho, visando também o etanol. Mas nós somos o culpado pela fome do planeta. De fato, nós temos uma prioridade hoje em agriculturas para a agroindústria. Isso aí ninguém pode negar, Quais são os 5 produtos agrícolas mais importantes hoje na economia brasileira? 3 são tradicionais, que é o café, a cana-de-açúcar e o algodão, e 2 são produtos que cresceram na segunda metade do século XX, foi a laranja e a soja. Que entre os 5, nenhum consegue bater a soja. Nós somos o segundo produtor de soja do mundo, somos o primeiro em laranja. Mas são produtos, realmente, ninguém pode negar. Laranja, cana-de-açúcar, soja, algodão e café, não é produto básico da mesa do brasileiro. Então, nós temos uma prioridade dessa agroindústria brasileira hoje de produzir para atender o setor industrial. Agora, dizer também que nós somos culpados pela fome do planeta, aí já é um pouco de exagero. Mas o ProAlco é um projeto que ainda está em vigor até os dias de hoje. E o Brasil foi pioneiro. Aí vem as usinas geradoras de energia. Nós temos 3 usinas tradicionais. Quais são as 3 usinas? Vocês lembram? Uma é as termoelétricas. A outra, que o Brasil usa muito, o que é que nós usamos mais de usina para gerar energia? As hidrelétricas, e uma outra que seria as termonucleares, que seria a energia nuclear. São as 3 grandes usinas tradicionais, porque parque solar, parque eólico, aí é meio alternativo. Termoelétrica é o tipo de usina mais usada mundialmente e é a segunda mais usada no Brasil. Por que elas são mais usadas mundialmente? Por essa segunda vantagem que aparece aí para vocês. Ela não depende das condições climáticas. Quer dizer, uma termoelétrica ela funciona em qualquer circunstância. Pode chover, fazer sol, nevar, ela funciona. Ela não depende do sol, ela não depende do vento, ela não depende da chuva para ter água. Em qualquer circunstância ela funciona. Quem mais consome energia, que eu falei no começo da aula? Indústria e cidades, áreas urbanas. Quais são os países mais industrializados e mais urbanos? São os desenvolvidos, que em grande parte estão aonde? Na zona temperada do planeta, que tem as 4 estações do ano: verão, inverno, outono e primavera. Então são países que têm invernos rigorosos, eles não podem depender de maneira absoluta do meio ambiente. Então por isso que eles usam mais termoelétricas, porque você pode ter energia o ano todo. Então por isso que elas são as mais usadas. No Brasil, até alguém me perguntou, algumas perguntas aqui eu fui botando no bolso, que eu ia vendo que no transcorrer ia aparecendo, Alguém me perguntou, o Brasil, a questão, o nosso apagão de energia, o Nordeste, um colapso. Nós tivemos realmente um grande apagão energético no Brasil em 2001. As pessoas mais velhas aqui como eu, estão aqui presentes, devem lembrar que nós tivemos um racionamento de energia em 2001. Nós tínhamos uma cota de energia mensal para usar em casa, nas fábricas. Por que aquilo? Primeiro porque o Brasil, com o Plano Real, a partir dos anos 90, o Brasil teve um grande crescimento industrial, crescimento urbano, as cidades cresceram, aumentou o consumo de energia, concorda? Mais indústrias e mais cidades crescendo, o consumo aumentou. A geração de energia no Brasil era a mesma de quase 20 anos atrás.
Nós muito poucos investimos em energia nos anos 80, devido à crise econômica. Os anos 80 foi a década perdida, que nós chamamos. Então chegou um ponto tal que ficamos no limite. O que a gente gerava de energia, basicamente consumia. Mas aí tivemos 99 e 2000, 2 anos de seca prolongada. Seca que não ficou só no Nordeste, atingiu a bacia do Paraná e a do São Francisco, que são as duas bacias que mais se usa para gerar energia no Brasil. Então a conta em 2001 era muito negativa. Nós começamos o ano 2001 com o seguinte número: o que ia ser gerado de energia não seria suficiente. Aí o governo teve que tomar 3 medidas. Resgatou o antigo horário de verão, para tentar economizar energia alguns meses do ano. Fez esse racionamento de energia durante um ano, você tinha que reduzir o consumo, e construiu termoelétricas. Nós tivemos um aumento de termoelétricas no Brasil a partir de 2001, inclusive fechando acordo com a Bolívia para comprar gás, porque as nossas termoelétricas usam mais gás. A pior termoelétrica é a que usa carvão, é a que mais polui, que é o que a China usa. A que usa gás natural realmente é a que ainda polui um pouco menos, vamos assim dizer. Então, por isso que elas são muito usadas também no Brasil hoje. Mais de 70% da energia brasileira é hidráulica, em segundo lugar vem as termoelétricas. Ela vai ter como vantagem também estar próximo do local de consumo, né? Eu posso construir perto do complexo industrial, perto de áreas urbanas. A hidrelétrica não, eu tenho que construir onde tem água. Então depois eu gasto um dinheirão para transmitir energia. Por exemplo, Itaipu, para transmitir energia até cidades como São Paulo, a fiação que foi gasta dá para dar uma volta e meia no planeta. Então você tem um gasto gigantesco depois em transmissão. A vantagem da termoelétrica é que você pode construir logo na área onde vai consumir. Agora, em compensação, utiliza fontes que não se renovam e que são extremamente poluidoras, né? Que é o carvão, o petróleo, o gás natural. Então, por isso que elas são muito questionadas, o uso delas, porque elas contribuem para o aquecimento do planeta e vem toda aquela discussão de meio ambiente. Depois vem as usinas nucleares, a energia nuclear, ou a termonuclear. A primeira usina termonuclear vai surgir de fato na Inglaterra em 56. Nós vamos ter um grande crescimento delas nos Estados Unidos, na Alemanha. Hoje o país que mais tem usinas termonucleares são os Estados Unidos. Mas o país que mais depende da matriz energética termonuclear é a França. Depois é o Japão, que é um assunto muito provável na prova do Enem, energia nuclear. Porque eles podem puxar alguma coisa sobre o vazamento nuclear no Japão. Depois daquela tsunami, o vazamento que houve, e essa discussão hoje no Japão, de voltar ou não a assim, ativar essas usinas nucleares. Eles podem tocar nesse assunto na prova. A energia nuclear, ela vai ter vantagens muito parecidas com a termoelétrica, porque ela, inclusive o funcionamento de uma termonuclear é igual de uma termoelétrica. Porque na hidrelétrica, o que faz a turbina girar é a água, que passa pelo duto, vai passar pela turbina. Numa termoelétrica e numa termonuclear é o vapor. Só que o vapor vem do aquecimento das caldeiras. E a caldeira, numa termoelétrica, ela é aquecida pela queima de combustíveis fósseis. Numa termonuclear, é através de uma reação nuclear em cadeia. Mas é o vapor também. Agora, a vantagem de uma termonuclear é que ela é uma usina limpa, viu? É limpa, ela não lança nada no meio. Até o resíduo que sobra dela, você tem que guardar, que é o lixo nuclear, você tem que guardá-lo. Então, se disser que é uma usina limpa, ela é uma usina limpa. Agora, ela é uma usina muito assim arriscada, porque um vazamento nuclear, os danos são gigantescos, depois do acidente de Chernobyl, principalmente. Tá? E o armazenamento do lixo nuclear, então por isso que uma das desvantagens é o custo muito alto. Você tem que ter um custo de armazenamento, você tem que ter um custo também muito alto de manutenção, de segurança. O Brasil, o nosso projeto nuclear, ele teve início nos anos 60, em 1967, nós compramos nosso projeto nuclear da Alemanha, mas quem terminou foram os americanos. O Brasil não tinha necessidade de um projeto nuclear naquela época, nós compramos porque tinha uma concorrência muito grande com a Argentina, pela liderança da América do Sul. E a Argentina entrou num projeto nuclear primeiro do que a gente, então o Brasil não queria ficar para trás. E fora que também tem energia nuclear, né, nos anos 60, passava aquela visão de progresso, Guerra Fria e etc. Era para construir 13 usinas. Das 13, nós ficamos nas 3. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Lembrando que Angra 3 não está concluída. Mas há uma discussão hoje no Congresso Nacional de retornar ao projeto nuclear.
inclusive até construir usinas no Nordeste, porque o Brasil está saturado a nível de hidrelétricas. Nós estamos hoje numa encruzilhada. Olha como é que está a situação do Brasil hoje. O Brasil hoje é muito mais industrializado, é muito mais urbano. A população cresceu muito mais, o poder aquisitivo nosso cresceu, nós compramos muito mais, nós consumimos mais energia. Aí vamos lá, vamos atrás das hidrelétricas. O Centro-Sul está saturado, não dá para construir mais grandes usinas. A bacia hidrográfica que mais tem potencial energético é a bacia amazônica. Tem que correr para ela agora. Só que se você levar muita hidrelétrica para o norte, tem um impacto ambiental da barragem, que alaga todo um trecho. Por isso que está se priorizando hoje um outro tipo de hidrelétrica, não sei se já ouviram falar, que é chamada fio d'água. A fio d'água, em vez de você fazer a represa, armazenar muita água para jogar água nas turbinas o ano todo, você aproveita o curso normal do rio. Você tem um represamento muito pequeno. É bom para o meio ambiente. Agora, qual é o ponto negativo dela? Ela não gera energia de maneira constante o ano todo. Nos meses do ano que chove, o rio aumenta o volume, ela gera mais energia. Nos meses de vazante, ela reduz quase pela metade. Então, ela não tem uma constância energética. Então, você fica nesse dilema. Eu vou construir uma hidrelétrica que preserva o meio e que não tem constância de energia, ou eu vou construir um modelo tradicional para ter energia o ano todo? Tá? Termoelétrica. Se a gente correr atrás de termoelétrica, gás natural nós não somos autossuficientes. O nosso carvão não é bom, porque o nosso carvão no Brasil é em hulha, não é um carvão de boa qualidade. E o petróleo muito caro, ainda tem a poluição. Tá? E se a gente correr atrás da energia nuclear, existe, assim, não tem uma boa aceitação da opinião pública, ainda mais agora com o que aconteceu no Japão. E se a gente for correr atrás das fontes alternativas, elas não conseguem suprir os meios tradicionais. Vamos acabar com as termoelétricas, viver só de energia solar e eólica. Não dá. Porque a grande desvantagem ainda dos meios alternativos é a limitação energética. Você não consegue ter um grande abastecimento de energia. Então, o Brasil está numa encruzilhada de ter que ter um planejamento muito coerente do que vai fazer nos próximos anos em energia. E uma das propostas é voltar ao projeto nuclear brasileiro. Agora é uma usina muito arriscada. Aí vem as hidroelétricas, ou a hidrelétrica, também como é conhecida, que é o que o Brasil usa mais. Usa água, então é uma fonte renovável, já é uma grande vantagem, né? É um tipo de energia que tem uma fonte que tem grande capacidade energética. Aliás, hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear, quem mais consegue gerar energia são as hidrelétricas. Então, já é uma vantagem. Mas a desvantagem, ela depende do clima, né? Tem que chover, tem que ter o ciclo normal. Você não pode construí-la em qualquer lugar, numa área de deserto, numa área que congela. Ela depende do meio ambiente. E o impacto ambiental com a barragem. A barragem provoca um impacto na floresta, no solo. Agora, nós temos uma vantagem paralela das hidrelétricas. Qual é a vantagem paralela? Você tem outros aproveitamentos. Você pode aproveitar para irrigação, transporte, fornecimento de água, né? E a termoelétrica e a termonuclear é só para gerar energia. Tá? Então, é um meio razoável. O Brasil tem um grande potencial. Cuidado para não confundir uma história, viu? A bacia brasileira que tem o maior potencial para gerar energia é a bacia amazônica, mesmo ela sendo de planície. Porque tem aquela visão assim, a bacia de planície é só para navegar, a de planalto para gerar energia. Isso não é regra. Eu posso navegar na bacia de planalto, eu posso gerar energia na bacia de planície. Porque o que é importante para gerar energia é o volume de água. E a maior bacia hidrográfica do planeta, o maior rio do mundo, em extensão e em volume de água, é o Amazonas. Então é o maior potencial para gerar energia no Brasil. Se a gente colocar em ordem, a bacia que mais pode gerar energia é a amazônica. Depois é a do Paraná. Depois é a do Tocantins, em terceiro. E em quarto é a do São Francisco. Mas nós usamos, em primeiro lugar, a do Paraná, que tem Itaipu, que é a segunda em potencial. E a segunda que nós mais usamos é a do São Francisco, que é a quarta em potencial. Então nós usamos a segunda e a quarta. Quem vai tentar a prova da UES? A UES já repetiu isso várias vezes na sua prova. Por que a bacia do Paraná e de São Francisco são as mais utilizadas e não possuem o maior potencial energético? Mas é porque elas estão numa área mais estratégica. A bacia do Paraná fornece energia para o sudeste, para o sul do Brasil, e a do São Francisco fornece energia para o nordeste.
A bacia amazônica tem um grande potencial, mas é uma região de baixa densidade demográfica e investimentos industriais limitados ainda. E ainda tem um impacto ambiental. Tá? Então, por isso que ela não é a mais utilizada. Mas o Brasil tem um potencial gigantesco para a hidrelétrica. E vem os meios alternativos de energia, que nós temos um grande potencial solar e eólica, principalmente, né? Solar, o Brasil é um país tropical, energia o ano todo. Eólica, nós temos a passagem dos ventos alísios. Os dois estados que mais podem gerar energia com vento no Brasil é o Ceará e o Rio Grande do Sul, porque o Ceará é o encontro dos ventos alísios, tá? Na zona entre o Trópico de Capricórnio e o Equador. E o Rio Grande do Sul, porque tem a passagem da corrente Franklin-Lanks, que é uma corrente que sai do Pacífico para o Atlântico. Então o Brasil tem um bom potencial. O biogás são os biodigestores, essas duas figuras abaixo, são os biodigestores. Você armazenar matéria orgânica, esgoto, você pode armazenar esgoto, liberar metano e ter energia. Até tu tem destino. O país que mais usa biodigestor, só uma informação aqui, é a China. A China já usa biodigestor desde a Revolução Cultural Chinesa, em 73. A China tem biodigestor hoje espalhado no país que equivale a 4 Itaipus em geração de energia. Agora também é um país que tem uma população rural muito grande, né? Energia das marés, hoje um país como a França, Estados Unidos são um país que tem destaque, energia das marés. Você tem um modelo das marés que parece uma barragem, que a água da maré entra pelo duto, e tem um outro modelo que você bota tipo uns catavento dentro da água e aproveita a corrente marítima. E a geotérmica, que para nós aqui já não dá, né? Porque geotérmica é quem tem atividade vulcânica, geysers. Agora, todas elas, não pensem que é só maravilha, não. Lógico que a grande vantagem aqui é que você tem fontes que se renovam, a redução dos impactos ambientais, né? O vento, o sol, mas também tem pontos negativos. O fornecimento de energia é muito limitado. Você pega energia eólica você gasta muito com aço para construir os cataventos, você gasta muita energia para construí-lo. Você pode represar áreas litorâneas, naquela área, eu vou construir um parque, é uma praia que ninguém usa mais. Você pode interferir nas correntes migratórias das aves. Então, não pense daquela maneira que fontes alternativas não têm impacto ambiental. Tem. Agora, toda fonte energética, ela tem vantagens e desvantagens. Aí cabe à política do governo, é uma política pública de energia, você planejar qual é a melhor fonte para a tua realidade. O que é bom para o Brasil pode não ser bom para o Canadá. Até porque o Canadá tem uma posição geográfica na zona temperada, o Brasil é um país tropical. Então a realidade energética ela é diferente para cada lugar do planeta. Aí é um planejamento, porque não tem nenhum meio de você gerar energia que não vá ocasionar impacto no meio ambiente. Todos irão. Você tem que procurar aquele meio que os impactos sejam um pouco mais reduzidos, né? Isso aí seria uma procura mais geral. Então por isso que a energia, até porque meu tempo está encerrando, energia tem uma ligação muito grande em provas do vestibular de vocês com indústria, e energia tem uma ligação muito grande com o meio ambiente. Vocês podem perceber no transcorrer desses slides que a indústria necessita de energia e que a energia promove impactos ambientais. O Enem faz muito isso. A prova do Enem é uma prova muito tranquila, mas é uma prova muito tranquila para quem tem leitura e tem muita facilidade de interpretar texto. É aquela visão de que a prova é muito fácil, da prova eu vou ler e vou responder. Não é bem assim não. Se você não tiver leitura do conteúdo, você vai ler e não vai entender. Você tem que ler e entender o conteúdo. A vantagem da prova do Enem é que ela trabalha com habilidades e competências. Então ela vai, dentro da questão, ela vai fazer você pensar para chegar ao item correto. Os assuntos aqui tratados hoje são assuntos para o Enem. Eu espero que sim, né? Que até ajude a vocês essa 1h30 que nós ficamos aqui. Porque a indústria mexe com a economia, a prova do Enem tem todo um aspecto econômico, e energia só se o Enem mudar esse ano, porque até hoje não teve uma versão do Enem que não venha uma questão de energia. Tá? Esse ano eu espero, como eu volto a dizer para vocês, espero um pouco mais até energia nuclear, né, que seja um pouco mais falado dentro da prova. Quem vai tentar o US aqui, a prova da US, primeira fase é muito tradicional, esses assuntos aparecem, mas muito mais diretos. E numa segunda fase da US, alguém for tentar algum curso que tenha geografia, na segunda fase, é uma prova extensa, eu acho uma prova muito mais difícil. Eu acho a prova de geografia mais difícil hoje em vestibular, a prova da US segunda fase, muito mais do que o Enem. Tá? Então, na segunda fase, como é uma prova de 20 questões, é extensa, então esses assuntos também podem aparecer.
Infelizmente, a gente acabou perdendo um pouquinho no começo da aula, eu não quero entrar na aula do outro professor, e as questões ficam para vocês, para reflexão, se algumas coisas não respondi aqui, fica para outro momento. Espero que vocês tenham sucesso na prova de vocês, e que eu tenha de alguma forma contribuído com esses dois assuntos, né, que são muito rápidos, indústria e energia. Até outra vez.